Se você não sabe se comunicar, você vai ter que trabalhar o triplo para ganhar o mesmo tanto de quem sabe. A comunicação ela é valiosa e é algo que não é ensinado na escola, em nenhum lugar. Você tem que aprender muitas das vezes tendo um dom ou aprender na prática, igual eu aprendi. Então, por que eu estou te falando isso? A comunicação ela é a chave para você ganhar dinheiro de verdade. E é nisso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu cresci achando que bastava ser bom, apenas isso, ser bom no que eu fazia. Mas aí eu tive que ver muita gente mediana que não tinha muitas das vezes nem talento, mas sabia se vender bem e sabia se comunicar. E quando eu entrei na Loud, eu aprendi muito rápido isso, que quem se comunica domina e quem não sabe se comunicar vira coadjuvante. E quando eu fui para o mundo dos negócios, cara, isso ficou muito mais forte. E eu quero literalmente falar sobre isso com você nesse vídeo, cara, porque parece besteira, mas você mesmo não tem a impressão que todo mundo que prospera, todo mundo que ganha dinheiro de alguma forma, essa pessoa ela sabe se comunicar? Você já percebeu isso? Mas se você começar a reparar, você vai ver que isso acontece bastante. E isso em qualquer profissão, mesmo se você for funcionário, tá bom? Se acontecer alguma coisa, se acontecer algum problema relacionado ao seu trabalho, e se você não souber se explicar direito, isso pode garantir o seu trabalho, seu emprego, seu ganha-pão. Muito louco, né? Eu mesmo, quando eu lembro um pouco do meu passado, eu sempre tive dificuldade de me impor. Imposição também faz parte da comunicação. Então, acontecia muita coisa que às vezes não era culpa minha e acabava caindo nas minhas costas porque eu não sabia me explicar e eu não sabia me impor. Mas não é sobre apenas isso que eu vou falar com você nesse vídeo, eu vou falar de uma forma geral sobre comunicação, porque eu comecei muito a estudar mais sobre comunicação. Eu ainda não sou muito bom, não posso te falar que eu sou especialista, mas se você for ver algum vídeo meu antigo, né, de 2019, quando eu cheguei na Loud, e hoje em dia, você vai ver que teve um avanço. E pode colocar que a maior parte desse avanço, o que mais me ajudou, foi a prática. Porque na prática você perde o medo de falar, você perde o medo da câmera, que é algo muito bobo. E para muita gente, comunicação tem a ver com medo, com timidez, insegurança. Eu já vi muita gente que, crânio, a pessoa é gênio, mas não sabe se comunicar, não sabe se vender, não sabe falar bem sobre o que faz. Eu queria ter aprendido isso antes. Ia fazer muita diferença, mas muita diferença na minha vida. Porque comunicação ela é importante para tudo. Não adianta nada eu ter um bom produto na minha mão, eu ter um ótimo produto e eu não saber falar sobre o meu produto. Não adianta nada. Não adianta nada eu querer criar vídeos para a internet, começar a gravar vídeos e postar vídeo, se eu tenho medo de uma câmera. Como é que eu vou ter coragem, então, de enfrentar um público? Como? Como que eu vou um dia em um evento que tenha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se eu não consigo falar com uma câmera? Então é muito louco. Só que a comunicação, eu tenho que te falar isso, que você só vai aprender na prática. Você aprende a comunicação praticando, tá? Você precisa praticar, você precisa testar, você precisa desenrolar, começar a tentar desenrolar as coisas. Você já viu gente que é bem de vida? Cara, às vezes eu penso isso e é muito louco. Eu conheço muita gente que é bem de vida e a pessoa, ela faz rolo. Ela é boa de rolo, ela é boa de lábia. Ela é boa de comprar e vender coisa. Fazer rolo aqui, fazer um rolo ali. Você já viu gente assim? O cara só tem o dom da comunicação, o dom da lábia. E isso, com certeza, faz muita gente ganhar dinheiro. Talvez você seja super inteligente, você tenha excelentes ideias, excelentes projetos. Mas se você não souber se comunicar, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo. Você vai sempre estar andando em círculos. Porque você não sabe convencer alguém, você não sabe vender o seu projeto, você não sabe vender o seu produto, entende? Então não adianta nada ser algo inovador, ser algo genial, se você não sabe se comunicar. Tá entendendo onde eu quero chegar? E no final você perde a oportunidade, perde o cliente e perde o dinheiro. Simplesmente porque você não colocou a sua comunicação em prática, você não começou a exercitar isso um tempo atrás começou, porque é a longo prazo, isso não é do nada. Isso aí é um processo, então você precisa primeiro treinar, você vai treinando, você vai se aperfeiçoando, é igual aprender um instrumento, é prática. Eu gosto sempre de praticar minha comunicação, eu converso com todo mundo. Aonde eu vou, sou muito comunicativo, aonde eu vou, eu puxo o assunto, eu converso. Por exemplo, tá frio, né? Esses tempos tá frio, então toda vez que o motoca vem aqui entregar meu lanche, eu puxo o assunto com ele sobre isso. E aí, cara, como é que tá esse frio aí? Tá de boa? Essa roupa tá segurando? Você fica bem? Tipo, eu troco uma ideia com o cara, eu desenvolvo, entende? Então, antes de você querer ganhar mais ou crescer, eu quero te perguntar, você sabe vender?
Você sabe se comunicar com clareza? Você sabe falar muito bem sobre a sua ideia, sobre o seu produto e com verdade, não inventando, não criando uma fanfic, criando uma história. Não, você falando absolutamente a verdade. Você sabe fazer isso? Você consegue? Com clareza? Não só isso, e com emoção. Cara, é muito louco como que é importante você colocar emoção na sua comunicação. Porque eu te dou certeza que se você aprender tudo isso, você aperfeiçoar a arte da comunicação, com certeza você vai ganhar mais dinheiro. Com certeza. E sabe qual que é o bom de você praticar comunicação? Que você aprende um pouco de tudo. Você começa a querer saber sobre tudo. Porque é legal quando você está trocando uma ideia, você está em uma roda e você consegue desenvolver sobre qualquer assunto. Isso é muito louco. E as pessoas vão te olhar de uma forma totalmente diferente. Então, não só aprenda sobre comunicação, tá? Você não vai só aprender. Você precisa aprender e você precisa praticar. Colocar em prática. Ah, mas eu sou tímido, eu não consigo. Começa a praticar, começa a desenvolver, começa a conversar com as pessoas, começa a praticar a sua comunicação. Porque aí você vai ver que no final era só um medo que estava te atrapalhando. E você só precisa colocar um pouquinho mais de coragem aí que você vai longe. Valeu? Tamo junto, é nóis. Esse é o vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou. E se alguma vez não saber se comunicar, né? Alguma vez na sua vida você ser uma pessoa travada, uma pessoa insegura, você não saber se expressar direito te atrapalhou. Eu queria saber isso. Então, comenta aqui que vai ser bem legal. Valeu? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!